Digno é o Senhor, toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. Salmo 31, Salmo de Davi, diz assim: Em Ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela Tua justiça. Inclina os Teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do Teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por Teu amor, porque viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome a vista, o vigor e o meu apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles, como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. E digo, Tu és o meu Deus, e o meu futuro está nas Tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Até o versículo de número 15, e eu quero concluir essa leitura com o versículo de número 24. Receba aí. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Antes de orar, eu quero aqui citar o tema, eu quero trazer uma palavra no tema triunfe sobre o seu emocional. Pai, nós te louvamos pela leitura da Tua palavra bendita e pedimos-te que Tu tragas sobre nós, Senhor, a revelação dessa palavra gloriosa, para que sejamos tocados, renovados, fortalecidos, através da Tua palavra que não volta vazia, que ela faça o que Te apraz e que ela prospere para todo desígnio que está sendo enviada. Que seja uma tarde de cura, Senhor, é o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus colocou essa palavra no meu coração, preguei ela alguns domingos atrás, no Ministério Filadélfia. Triunfe sobre o seu emocional. Queridos, a história de vida de muitas pessoas, assim como dos personagens da Bíblia, relatam diversas situações de gente que enfrentaram um emocional severamente abalado. Depressão, ansiedade, luto profundo, exaustão, sentimento de culpa, angústia, tristeza intensa. A gente consegue pensar da Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Todos estes personagens, eu vou citar alguns deles aqui ao longo da minha pregação, que enfrentaram exaustão, que tiveram que romper diante da depressão, da ansiedade,
do luto profundo. Davi foi mesmo que escreveu esse Salmo 31, tristeza, sentimento de culpa. Mas ao mesmo tempo, eles depositaram a sua confiança em Deus e conseguiram superar. A minha palavra para você que está enfrentando uma situação idêntica, para você que está convivendo com uma crise de ansiedade, de depressão, de angústia, de um luto interminável, de uma dessas doenças da alma que tem afetado você, eu tenho uma palavra para você. É perfeitamente possível vencer. O Senhor pode te conceder vitória hoje à tarde. O Senhor pode entrar com a providência dele sobre a sua vida hoje. O Senhor pode restaurar as tuas emoções, o teu psicológico. Deus pode entrar com a providência dele hoje, se você crer. Eu mesmo atravessei uma temporada muito difícil, de alguns anos para cá. Por isso, eu resolvi preparar essa palavra. Foi um esgotamento físico e mental absurdo, um estresse, uma depressão, e ano passado eu tive que batalhar contra um burnout. É uma exaustão acima da média, um cansaço físico e mental, uma exaustão absurda, uma batalha que, com a ajuda de Deus, com as orações, eu consegui vencer, eu consegui superar. Talvez você esteja enfrentando isso. Eu tenho certeza que alguns hoje vão dizer: apóstolo, essa palavra foi para mim, porque eu estou me sentindo assim. E quando nós estamos com o nosso emocional abalado, nós nos sentimos sozinhos. Parece que nós fomos abandonados por todos, abandonados pelos nossos irmãos em Cristo, abandonados pela família, abandonados pelos amigos. Parece que todo mundo desapareceu. Parece que nós estamos lutando sozinhos para tentar vencer essa situação que aflige a nossa alma. E quando eu leio esse texto do Salmo de número 31, que é também um dos salmos penitenciais de Davi, o que está acontecendo aqui é que Davi está se sentindo só, ele está lutando sozinho. Na cabeça dele, ele está lutando sozinho. Então, ele está clamando a Deus para que Deus seja o refúgio dele. Já no versículo 1, ele fala exatamente sobre isso. Em ti, Senhor, me refugio. Em ti, Senhor, eu coloco toda a minha confiança. Eu estou nas tuas mãos. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Então, já no versículo 1, ele está pedindo isso para Deus, para que Deus seja o refúgio dele. Está com o emocional muito abalado. E o que é isso? É um sentimento de uma força poderosa que vem contra nós para nos fazer parar, para nos fazer desistir, para a gente entregar tudo, né? E quando o nosso emocional está abalado, nós perdemos as forças, perdemos o ânimo, perdemos a vontade de lutar, perdemos a capacidade de acreditar. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida hoje à tarde. O nosso Deus, que é maior e que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele pode ajustar as suas emoções hoje. Eu quero trazer aqui 3 verdades para a gente entender também um pouco sobre Davi e sobre o que nós estamos passando. Primeiro, reconheça que você precisa de ajuda emocional e recorra a alguém.
Abaixo de Deus, é claro, existem os profissionais. Primeiro a Deus, vai a Deus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Está lá em Tiago, capítulo 5, 19. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o gatilho que tenta paralisar a gente. O que é isso? Gatilhos são estímulos, são palavras, sons, lugares, situações que ativam de forma automática e involuntária uma memória. É um trauma que vem abalar as nossas emoções, que funciona como botões que são acionados. Isso são gatilhos. A Bíblia fala de Jó. Jó estava atravessando um tempo muito cruel, de perdas, de luto, de enfermidade, de traumas. Após ele perder os filhos, imagine ter que sepultar os filhos, todos eles, não ficou ninguém, todos morreram. Depois de perder todos os bens deles, de Jó, foram dizimados, queimados. Perder a saúde. Jó mergulhou numa dor profunda. Seus amigos apertavam o botão, quer dizer, o gatilho, que o condenava, supondo que a situação dele grave era por conta de um pecado que ele havia cometido. Mas Jó dizia para os seus amigos: eu não pequei, eu sei que o meu Redentor vive. Como é que ele conseguiu vencer? Ele conseguiu vencer porque ele começou a dar respostas de fé aos gatilhos. Eu sei que o meu Redentor está vivo. Então, eu sei que você está nessa batalha e que você vai vencer. Que Deus é por você, que o alívio ele trará, não é? Que você romperá diante dessa emoção abalada. Então, reconheça e enfrente com Deus, peça ajuda. Existem muitas pessoas hoje que estão doentes e que precisam de ajuda na questão emocional. Deus está movendo, mas você precisa dos profissionais também, do psicólogo, do psiquiatra, do psicanalista. Hoje as nossas igrejas estão cheias de pessoas que podem te ajudar. Davi, na sua angústia e depressão profunda, nós estamos falando dele, e é Davi que a gente está falando aqui, que está enfrentando essa dor na sua alma. Ele venceu os gigantes, ele conquistou nações, ele reinou em Israel. O homem era forte em Deus, mas ele passou pelo vale emocional, e que foi difícil, mas ele venceu. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje à tarde. Você vai vencer também. Não se dobre. Eu conheço e já diagnostiquei, porque eu atendo muita gente, pessoas que estavam deprimidas e hoje elas romperam, elas deixaram a depressão para trás, elas venceram. Eu conheço também algumas pessoas que foram vencidas pela depressão, tiraram a vida, se suicidaram, se perderam no meio do caminho. Paralisaram a sua história, paralisaram o seu ministério, paralisaram a sua vida, a sua casa. A gente precisa reconhecer o estado de angústia e procurar ajuda. Num outro texto, o Salmo 42:11, ele faz uma pergunta: por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Então, ele enfrentou e venceu, porque encontrou forças em Deus. Busque Deus, volte para Deus, reconheça que você precisa de ajuda, busque ajuda em Deus em meio ao seu desespero, derrame a sua alma diante de Deus em oração e saia dessa angústia para a paz, como Ana fez. O desejo que ela tinha era de dar à luz, era de engravidar, era de deixar um legado, um filho que reinasse, que fosse criado dentro da casa de Deus. E ela não parou a vida dela, ela continuou, mesmo com muita dor. É assim que nós atravessamos os nossos vales. Está doendo, apóstolo. A prova está doendo, está difícil. Mas Deus honra aqueles que não param. Deus ativa
aqueles que se encontram desativados, desanimados. Então continue. A segunda coisa, reconheça que sozinho você não consegue vencer as emoções. O outro exemplo da Bíblia que eu quero citar aqui foi Elias. Elias enfrentou duas situações dramáticas, depressão e medo. Após uma grande vitória, ele foi ameaçado de morte. E o texto nos diz que ele tem que fugir, porque ele está num estado de exaustão e ele pede a Deus para morrer. E Deus envia um anjo, e esse anjo é o remédio, né, para cuidar dele. E esse anjo traz pão e esse anjo traz água, ele come, ele bebe, e em seguida ele levantou e, fortalecido da sua fé, ele continuou com aquela comida, 40 dias e 40 noites, até entrar no Monte Horebe. Ali você sabe o que aconteceu. Deus o aguardava lá. Deus permitiu que ele saísse um pouco. Deus permitiu que ele fosse curado. Deus permitiu que nessa maratona de 40 dias, nessa caminhada pelo deserto até o Monte Horebe, que é o monte de Deus, Deus o aguardava lá. Vieram aqueles fenômenos para perturbá-lo, né? O terremoto, o fogo, o vento. Mas o Senhor não estava nisso. O Senhor estava na voz mansa, dizendo: levanta, Elias. Essa é a palavra, levanta, Elias. Eu estou tirando você dessa caverna. Você mal entrou, mas eu já estou te tirando. Para dizer que você precisa voltar. Porque a tua vida não acabou, a tua história não acabou, o teu ministério não acabou, a tua família não acabou. O teu sonho não morreu. A tua história de vida continua viva. Tem gente lá te esperando. Tem gente te procurando. Tem gente que se espelha em você. Tem gente que nem sabe que você está aqui. Tem gente que está lá aguardando apenas um insight seu, uma palavra sua para reinar, para matar Jezabel, para reinar na Síria, para continuar a história profética no seu lugar. Então você precisa voltar. Não é aqui, não é fugindo da vida, não é pedindo para morrer, é vencendo essa depressão, é vencendo, é levantando a cabeça, é confiando no meu poder. Então você precisa dessa ajuda espiritual e terapêutica, porque Deus é capaz de remover esse sentimento de culpa que você carrega. Talvez uma decepção, talvez uma ingratidão, talvez uma revolta familiar. Talvez isso trouxe sobre você um gatilho, e todas as vezes que você se lembra, você se entristece, você se angustia, você se deprime, você entra dentro de um quarto e fica lá. Então Deus hoje é capaz de remover esse sentimento de culpa. Quem é que não erra? A Bíblia fala de dois homens que erraram feio. Um foi recuperado, o outro não. A Bíblia fala de Pedro. Pedro foi avisado. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro disse: jamais, Senhor, eu não vou te negar em hipótese alguma. Contigo eu vou à prisão, contigo eu vou à morte, mas jamais farei isso. E o que aconteceu? Pedro negou a primeira, Pedro negou a segunda, Pedro negou a terceira, diante de uma criada, de uma serva, passou vergonha, mentiu dizendo que não era galileu, e Jesus viu tudo aquilo, e a Bíblia diz que Pedro agora está deprimido, Pedro está angustiado, Pedro agora está arrasado, está liquidado, e ele volta à vida, ele volta à pesca, ele volta para o lugar onde Jesus falou que não era lá que ele deveria estar, era em Jerusalém. Ele foge e Jesus vai buscá-lo, restaura. Pedro se arrepende e se torna um dos pais da igreja. Ele foi o quê? Restaurado. Ele foi restaurado. Deus removeu aquele sentimento de culpa e ele foi um dos líderes da igreja primitiva. Agora Judas não. Judas tirou a vida. Judas diz: quer saber de uma coisa? Eu estou tão mal, eu traí, eu entreguei, e foi lá e se precipitou no Acéldama. O que é que nós precisamos? Nós precisamos vencer as nossas decepções.
Eu decepciono, você me decepciona, nós decepcionamos pessoas, nós somos ingratos às vezes, não reconhecemos as honras que vêm sobre nós. Talvez nós estejamos vivendo uma revolta familiar. Hoje à noite eu vou pregar sobre os espíritos que dominam as casas, que estão dentro das casas, o valente que ainda não foi manietado, o valente que não foi colocado para fora, porque o mais valente quer fazer isso, mas tem brecha, tem lacunas que precisam ser fechadas. Tem coisas dentro da nossa casa que esse valente, que é Satanás, ainda anda dentro dela e envia demônio às vezes para trazer perturbações. Como é que a gente pode vencer isso? Como é que a gente pode viver uma vida de batalha e superar principalmente o nosso passado? A gente tem que superar o passado. Você precisa vencer o teu passado. Você não tem mais nada com o teu passado. Jesus já te redimiu, já te salvou, já te lavou com o teu sangue. O passado tem que ficar no passado. Você precisa agora dizer, é daqui para frente. Eu tomo posição de ser um homem melhor, uma mulher melhor, cheio de Deus. A minha casa não será destruída se depender de mim. A minha casa será uma casa abençoada, uma casa profética, uma casa espiritual. E eu tenho uma frase sobre o meu passado. Eu tenho uma frase. Se você quiser me encontrar no meu passado, você não vai me achar lá. E você tem que falar a mesma coisa para você mesmo. Se você quiser me encontrar no meu passado, você não vai me achar lá. Entrega todo o propósito de Deus, o propósito da tua dor. E para que Deus hoje entre com a ação dele sobre a sua vida. E em último lugar, acredite que o Senhor pode curar as tuas emoções hoje. Olha que coisa tremenda. E eu te apresento 4 pistas para você começar bem a sua quarta-feira e o seu fim de semana. Primeiro, faça uma oração sincera. Dobre os teus joelhos aí na tua casa. Rasga o teu coração diante de Deus, como Ana fez. Senhor, eu estou triste mesmo. Eu estou ansioso mesmo, estou com angústia mesmo, eu estou preocupado mesmo, estou preocupado com amanhã, eu não sei como é que eu vou fazer hoje. Então, dobre os seus joelhos, faça como Ana, Senhor, eu estou com amargura de espírito. A Bíblia diz que Deus a contemplou e ela conseguiu superar os seus desesperos. Então, primeira coisa, faça uma oração sincera diante de Deus. Segundo, ações de graças diante de Deus. Que isso, apóstolo? É dessa maneira que a gente consegue empurrar toda a doença da alma, jogar por terra. É assim que a gente consegue arrancar com raiz tudo na nossa vida. Foca no que Deus já fez por você. Olha o que você era e o que você é. O que você fez e o que você faz. Como você agia e como você age agora, a pessoa que você se tornou. Olha, Deus te deu um casamento, te deu um marido, te deu uma esposa, te deu filhos, te deu uma casa. Olhe de onde você veio, da lama que você veio, do lamaçal que você veio. Sua vida estava estragada, estava destruída. E agora, você é outro homem, você é outra mulher. Então foca no que ele já fez. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar até o dia de Cristo. Ele começou a fazer e ele vai continuar fazendo. Ele não terminou. Ele fez e ele vai voltar a fazer. Terceiro conselho, renove a sua mente. Substitua os pensamentos de culpa, de medo, de ansiedade, de angústias pelas promessas de Deus. Eu vou te dar algumas promessas. São só 37 mil para você escolher. Vai lá. Abre o livro santo, o livro sagrado, a palavra de Deus. E elas vão se cumprir na sua vida. E o quarto, cuida do templo. Cuida do físico. Elias, você precisa parar para descansar. Mudar de ares. Come o pão, toma água e vai andar um pouco. Muda de ares. É isso que Deus quer fazer com você. São essas coisas importantes que Deus quer manifestar na sua vida. Concluindo,
Quando a gente olha para a vida de Davi, a gente vê Davi aqui se rasgando diante de Deus. E você sabe o que me impressiona em Deus primeiro e depois em Davi? É que Deus, a base da terapia do céu é o amor. Deus é amor. Eu li um livro no passado, eu já citei aqui, e vou citar novamente, de Neymar de Barros, O Deus Negro. Que livro é aquele? Pequenininho, fininho, mas que tem uma mensagem linda, O Deus Negro. Neymar de Barros diz: Deus não é branco, Deus não é preto, Deus não é vermelho, Deus não é amarelo, Deus não possui cores, Deus é amor. A base de Deus, a base terapêutica do céu é o amor. É o amor de Deus que nos constrange. É o amor de Deus que não nos joga no lixo. É o amor de Deus que não nos joga fora. Essa é uma palavra para você que está afastado dos caminhos de Deus. Você precisa voltar. Essa é uma palavra para você que está fraco na fé. Você precisa se fortalecer. Essa é uma palavra para você que está tão crítico. Você precisa ser mais amável. Essa é uma palavra para você que está vivendo uma vida engessada, uma vida religiosa, uma vida inoperante, uma vida que não rompe, uma vida que não vai, uma vida estagnada. A base do caráter de Deus é o amor. E Davi sentiu isso na sua vida. E eu quero trazer isso como conclusão. Deus te ama. O apóstolo Paulo diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A segunda coisa é que Davi não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus quando ele estava atravessando um tempo de fragilidades. Você não perdeu aquilo que Deus te deu. Você continua sendo a menina dos olhos de Deus. Você continua sendo servo, você continua sendo serva. Davi continuou compondo hinos. Davi reinou sobre Israel. Davi venceu, ele triunfou sobre as suas emoções. Então, você não foi abandonado. Você está no colo de Deus. Isaías diz que a nossa vida está na palma das mãos de Deus. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Você vai triunfar sobre o teu emocional. Ele não vai te vencer. Talvez você esteja agora sofrendo um pouco, mas todo esse sofrimento, lá na frente, será uma história que você vai contar. Eu venci. E você também pode vencer. Isso você falando para outras pessoas. Triunfe sobre o seu emocional. Se refugie em Deus. Confie em Deus. Porque a tua vitória vem dele, no nome de Jesus.